João 6, de 1 ao 15. Fala da multiplicação. Depois ele vai colocar o tema. Ali nos ajuda muito para quem esqueceu o auxiliar em casa e não consegue ler. Auxiliar é o óculos. Tem gente que esquece em casa e, poxa, não vou conseguir ler na Bíblia, aí aproveita ali. Ele aproveita para colocar. Diz o texto sagrado, capítulo 1, verso 1 ao 15. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia e a cura, ou na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o quê? Para o experimentar. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Diga comigo esse texto final. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Diga mais uma vez. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E assim, pois, fizeram e encheram-se 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, onde haviam comido. Versos 14 e 15 diz: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia ou devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Que o Senhor nos abençoe com essa pequena reflexão, em nome de Jesus. Como conviver e permanecer na fé com os constantes ou com as constantes mudanças na caminhada com Cristo. Já no início do culto eu falei um pouquinho sobre isso, que a nossa vida de fé é uma vida de movimento, é uma vida de algumas incertezas para nós, porém, ele sabia muito bem o que estava para fazer naquele momento, e ele sabe muito bem o que está fazendo com a sua vida. Ele sabe muito bem o que está fazendo com a minha vida, com os movimentos que ele está fazendo comigo, com você e com cada um. E eu queria pensar sobre isso hoje. Todos os homens e mulheres os quais Deus os chamou para realizarem a sua obra, preste atenção nisso, sempre precisaram conviver com as constantes e necessárias mudanças no percurso da sua missão. É importante que se diga, irmãos, que quando Deus, em sua sabedoria ou sua grande sabedoria, ordenava alguma mudança àqueles homens que ele chamava, nunca, eu quero afirmar isso categoricamente, quando ele, na sua bendita sabedoria, na sua grande sabedoria, ordenava mudanças na vida de quem ele chamava para fazer a sua obra, ele nunca deixou de promover os meios para que cada um deles fossem supridos das suas necessidades. Nenhum. Podia estar chegando a um ponto
que a pessoa podia estar dizendo: não tenho mais condições. Deus sabia que havia um poço ali na frente. Deus sabia que havia um abismo ali na frente. Deus sabia que naquele momento, aquele homem, na sua ideia, no seu coração, na sua mente, não tinha mais força, mas Deus, na sua sabedoria, Ele sabe que havia, ou sabia que havia naquele homem, possibilidade dele seguir mais um pouco, mas quando Deus sabe que não existe mais possibilidade, Ele entra com o agir, com a ação dele, para cuidar, para levantar, para suprir e para abençoar esse povo, esse homem. Então, irmãos, nunca Deus vai deixar de promover os meios da graça, de dar-nos os meios da sua graça, para que a gente consiga cumprir o nosso chamado e a nossa missão. A provisão e o cuidado de Deus são irmãs gêmeas, são irmãs siamesas que andam juntas. Diga comigo, a provisão. Se eu falar um pouquinho mais alto, eu vou agradecer. Diga assim: a provisão e o cuidado de Deus sempre andarão juntos quando as mudanças ocorrerem na minha vida. Sempre. Deus vai cuidar, Deus vai prover. Deus vai mudar, Deus vai cuidar. Deus vai mudar de novo, Deus vai prover de novo. Deus vai fazer com que a sua vida dê uma reviravolta, Deus vai continuar cuidando e continuar provendo, se você manter a sua vida em obediência a Ele. As Escrituras não só, irmãos, apresentam alguns desses homens, esses personagens que conviveram com essas mudanças, mas também apresentam alguns tipos de mudanças que eles precisaram aprender a conviver. Ele não apresenta só Abraão, ele não apresenta só Eliseu bem lá com seus bois, com sua fazenda, pecuarista possivelmente. Deus fala assim: rapaz, sabe o que aconteceu contigo, não sabe? Sabe o que Elias fez contigo segundo o meu mandato. Então, se tiver de fazer alguma coisa, vai e volta, por boca de próprio Elias. Então, irmãos, ele não só apresenta os homens, mas a Escritura apresenta os tipos de mudanças que esses homens precisaram conviver e aprender a conviver. A gente podia citar inúmeros homens, inúmeros tipos, mas uma mudança eu queria destacar, que ela implica em muita coisa na nossa vida, e já basta esse tipo de mudança para mexer com os abalos, ou para abalar a estrutura da nossa vida, da nossa fé, que são as mudanças de circunstâncias. Como assim, pastor? Paulo deixou claro que ele aprendeu a conviver com as mudanças de circunstância. Ele disse: eu sei estar abatido, mas também sei ser exaltado. Eu sei ter a fartura na minha frente, mas eu sei também ter que abrir a minha despensa e não ter nada, só um homem lá dentro, que eu dizia para ele: oi, ele respondia: oi. Era o eco. Irmãos, as mudanças de circunstâncias afetam cada um de nós, a começar por mim. Tem dia que a gente está, ou um ano que a gente está no pleno vigor da nossa saúde, e tem dias que a gente recebe o diagnóstico desses. Então, irmãos, a Bíblia poderia citar inúmeros aqui, eu falaria de vários, mas eu quero citar essa. E usar um exemplo. Usar o exemplo de Paulo entre os capítulos 19 e 23. Olhe como a mudança de circunstância afeta e precisa estar, o homem precisa estar muito apercebido e muito conectado com Deus para aprender a conviver com essas mudanças. Paulo vai nos mostrar isso entre os capítulos 19 e 23 de Atos. Chega em casa e leia entre o capítulo 19 e 23 de Atos, para você ver essas mudanças que eu estou falando que estavam acontecendo em Paulo. Entre esses capítulos, Paulo passou 3 anos pastoreando a igreja em Éfeso, onde era extremamente amado e querido. Aí o Espírito Santo diz para ele assim: Paulo, volta para Jerusalém. Aí Paulo vai informar isso ao presbitério, aos pastores, aos irmãos de Éfeso. Impelido pelo Espírito Santo, vou voltar para Jerusalém.
Os irmãos de Éfeso, não, Paulo, é suicídio. Voltar a Jerusalém é sentença de morte. É você se jogar na boca dos leões, é você se jogar no colo dos seus algozes, é você pular em cima da espada e se matar. Não faça isso, Paulo. Ele disse, eu não posso desobedecer à voz de um Deus que me ordenou voltar a Jerusalém. Ele sai de um lugar onde era querido. E entre os capítulos 19 e 23 você vai ver isso. Ele vai mudar-se para Jerusalém, ele vai chegar em Jerusalém, ele vai ser preso em Jerusalém, ele vai ser ameaçado de morte em Jerusalém. Ele estava em Éfeso, ele estava pastoreando, e as pessoas estavam apaixonadas pelo apóstolo Paulo. Entre os capítulos 23 e 27, Paulo é conduzido agora, já preso, é conduzido aos interrogatórios. Imagino o nível dos interrogatórios. Não só o nível por questões políticas, mas por questões teológicas também. Açoitado, mas é colocado em um navio para Roma. Bom, teu julgamento vai ser em Roma. Teu julgamento vai ser lá. É ele colocado num navio para Roma. Enfrenta uma tempestade. Olha, irmãos, ele estava em Éfeso, tá? Não esqueça disso. Diga comigo, ele estava bem. Ele estava em Éfeso. Mas agora ele está no navio sendo colocado para viajar até Roma. Ele enfrenta uma tempestade. Nessa tempestade ele sofre um naufrágio. Quando o navio chega à destruição total, ele se agarra numa madeira e é lançado numa ilha chamada Malta. Chega nesta ilha uma serpente. Pica o apóstolo Paulo. Mas Deus nunca deixou de promover os meios da sua graça para que Paulo fosse suprido de todas as suas necessidades. Ouça isso, qualquer mudança que Deus promover na sua vida vai vir juntinho, colado, a provisão e o cuidado de Deus na sua vida. Qualquer surpresa que você receber nas mudanças da sua vida, vai vir o cuidado de Deus a reboque. Já viu a reboque? O reboquezinho que agarra no carro? Onde o carro vai, o reboque vai atrás. O cuidado de Deus vai a reboque na sua vida. Cada mudança de que cada homem desses e mulheres também precisaram conviver, tinha como objetivo alguns pontos que eu queria destacar aqui para os irmãos. Isso serve para mim, serve para o irmão, serve para o Alexandre, para o Ronaldo, para o Roberto, serve para qualquer um de nós, de quem está em casa e vai ouvir essa mensagem semana que vem. Cada mudança dessa, que Deus promove na sua eterna sabedoria, na sua grande sabedoria, que Ele quer e permite, Ele quer realçar o espírito de obediência que há no seu coração. Ele quer que você realce em você o espírito de obediência a Deus. Irmãos, lutar contra Deus é tolice. Fazer guerra de braço com Deus é tolice. Entrar em rota de colisão com Deus é o mesmo que está subindo na contramão a Serra das Araras e está diante de você um caminhão lotado de cimento na banguela. Você vai virar um papel, e se você for achado, cada mudança que cada um desses homens e cada um de nós precisamos conviver tem como objetivo realçar o nosso espírito de obediência. Fazer com que a gente possa dizer assim, está difícil, mas eu vou obedecer a Deus. Imagine Paulo. Deixa eu só, para não ficar nas minhas palavras, realçar essa ideia do que Paulo falou em Atos 20. Destacar isso, olha o que ele diz. Atos capítulo 20. Verso 17, eu vou ganhar tempo. De Mileto mandou Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com eles, disse-lhes: vós bem sabeis como fui que me conduzi entre vós em todo o tempo,
Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, leia, verso 19, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar qualquer coisa proveitosa que vos ensinar, publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, o que me espera é cadeia e tribulação. Mas diz o texto, porém, leia bem forte, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino de Deus, não verei mais o rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Aquele homem, ele dá um exemplo de obediência. Ele diz, irmãos, não tem conforto na terra. Não existe conforto para o crente neste mundo. Não estou falando do conforto da sua casa, do seu sofá, da sua cama king size. Não estou falando de conforto material. Não estou dizendo de conforto de um carro automático, que é só você colocar no DEIA, pisar, apertar o acelerador e o freio que ele vai embora. Não, eu falo de um conforto da nossa vida neste mundo com Deus. Todos que querem piedosamente viver em Cristo vão passar por tribulações, vão passar por lutas, vão enfrentar as mudanças da sua vida, vão chorar, vão estarem alegres, vão colocar a mão no arado, vão querer desistir, não quero mais trabalhar para Deus, não quero mais servir a Deus nessa igreja. Vai passar por essas variações da vida com Deus, mas Paulo nos mostra que essas mudanças servem para realçar o nosso espírito de obediência, para nos acordar e dizer assim, rapaz, não adianta lutar contra Deus. Olha, eu vou falar isso para você profeticamente nessa noite. Não adianta lutar contra Deus. Talvez tenham pessoas aqui que têm um chamado de Deus, e Deus está nesta noite dizendo a cada um aqui, ou para você individualmente, não luta comigo que você vai perder. Não luta comigo que você vai perder. É perda, irmãos, é prejuízo. Segunda coisa importante, segundo ponto importante, que cada homem, cada mulher desses precisaram conviver. Deus permitiu porque tinha um objetivo. Primeiro, realçar o espírito, mas aprimorar a confiança no poder de Deus. Aprimorar a confiança no poder que Deus tem para fazer tudo. Olhe para mim, Deus tem poder para fazer tudo. João capítulo 1, versículo 3, vai dizer bem assim. João 1, capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E ele completa. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele, para a glória dele e para a glória do nome dele somente. Deus tem poder para fazer tudo, irmãos. Isso serve para aprimorar a minha confiança neste Deus, que sem ele nada acontece na minha vida, nada acontece na igreja. Sem ele, nada do que foi feito se fez, irmãos. Quando eu passo pelas mudanças, Deus quer fazer com que a minha obediência a ele seja mais fortalecida. Ele quer aprimorar a minha confiança no poder que ele tem, mas sobretudo, ele quer que eu creia na suficiência de Deus na minha vida. Eu tenho que acreditar que Deus é suficiente para mim. Eu não preciso duelar
Eu não preciso colocar alguma coisa para adicionar confiança ao meu coração. Eu não preciso colocar o meu emprego para confiar de que Deus não vai deixar faltar o pão de cada dia. Mesmo que você perca o seu emprego, Deus é poderoso de não deixar faltar o pão na sua mesa. Eu não preciso colocar nada além da suficiência de poder de Deus na minha vida. Deus é suficiente a mim. Deus é suficiente a nós. Realçar o espírito de obediência, aprimorar a nossa confiança no poder dele e crer na suficiência de Deus da sua vida e na minha vida. Para isso que Deus às vezes permite que algumas mudanças aconteçam em nossa vida. Para que a gente não fique estacionado, estagnado, confiando no bom emprego que nós temos, confiando no conforto da igreja, ar-condicionado, banco de couro, sentadinho, espuminha. Não, às vezes Deus fala assim, vai ali para um deserto, vai ali para Shangri-La Rosa. Não estou humilhando o local não, porque eu pastoreei lá junto com aquela menina ali. Ó. Tinha dia que a gente não entrava lá porque a água estava aqui, ó. E aí? Vai pastorear lá dentro de São Francisco, depois de Chavante, pessoal, não vai lá não, que lá só tem bandido. Falei, é lá que a gente tem que ir. E ganhamos muitas almas para Jesus em São Francisco. Vai pastorear o Olavo Bilac. Sabe onde é Olavo Bilac? Duque de Caxias, garagem da Reginas, camarada com escopeta lá em cima na guarita. E os bandidos entraram na igreja, roubaram tudo. Desculpe, ainda defecaram no altar. Isso é uma marca de um demônio. Vocês não sabem disso? Isso é uma marca de um demônio. Várias igrejas na Baixada foram assaltadas e tinha uma fezes no altar. Isso é a marca de um espírito, de um demônio, dizendo, eu estive aqui, esteve para ir para o inferno, porque de lá você vai voltar, para lá você vai voltar. Deus nos deu tudo de volta, lembra? Deus nos deu tudo de volta. Vamos pregar à noite lá, não tinha um microfone, não tinha uma caixa de som, mas tinham almas. E eu cantava, louvava a Deus, minha filha era pequenininha. Às vezes Deus tira a gente da zona de conforto e nos coloca nessas mudanças para a gente continuar obedecendo a Ele, para a gente aprimorar nossa confiança no poder de Deus e para que a gente tenha Ele como suficiente. Ele é suficiente a mim. Eu não deposito a minha esperança em homens, eu deposito a minha esperança no Senhor. E no Novo Testamento, pastor? E no tempo de Jesus, no tempo da graça de Deus, Ele fez de modo semelhante. Ele fez de modo semelhante o que no passado, no Antigo Testamento, Deus fazia. Os sinais que Jesus operava, as maravilhas que Ele fazia, as constantes mudanças que Ele promovia entre os discípulos estavam de repente ali, comendo fartamente. Daqui a pouco Jesus falou assim, vamos sair daqui, vamos entrar num barco para ir para outro lugar. Aí Jesus ia lá dormir. Daqui a pouco vinha o quê? Uma tempestade. Vamos mudar o cenário. Está muito tranquilo esse lugar aqui. Está todo mundo de boresta. Eu imagino Pedro, né, viajando. Vamos fazer o seguinte. Fala igual o Josema, meu amigo de pesca ali. Pegava aquela linha de fundo, jogava uma isca ali, né, Roberto? Aí o barco rolando, você joga a isca e espera que um peixe desavisado abocanhe para tu pelo menos pegar um prêmio. Mas nunca peguei um prêmio. Aí Pedro, de repente, estava lá pescando, daqui a pouco o barco começou. Daqui a pouco aquelas ondas altas, aí começou aquele enjoo. O negócio está ficando feio. Cadê Jesus? Está lá embaixo dormindo. Às vezes Deus permite, irmãos, que a gente passe por essas mudanças. Então os sinais que Ele operava, que Ele promovia, tinha também como objetivo. Tinham também alguns objetivos, irmãos. No capítulo 2, Ele fez um sinal numa festa, onde estava todo mundo bem, feliz, comendo, bebendo, se divertindo. Daqui a pouco alguém veio falar assim, acabou o vinho. O desespero bateu, porque era indelicado, era deselegante não ter aquele momento na festa, ou daquele momento da festa, o vinho. Para quê, irmãos? O texto vai dizer, a partir daquele milagre, daquele primeiro milagre, os seus discípulos passaram a crer que Ele era o Senhor. No Novo Testamento é semelhante ao que aconteceu no Antigo Testamento com Jó.
Veja o que aconteceu com Jó. O rapaz estava bem, 10 filhos, todo mundo bem, festejando na casa de um, festejando na casa de outro. Eu imagino Jó lá na sacada da sua mansão, olhando lá. Joaquim, José, junto com Samara, se tiver algum nome aqui é mera coincidência, tá? Samara, Tâmara, Zoquel, Zaqueu, Otávio, estão todos lá festejando. Mulher, vamos dormir. Eles são novos, vamos lá para o nosso carro. Elas foram lá dormir, daqui a pouco alguém veio avisar. Jó, um vento grande, forte, veio sobre tua casa, casa dos teus filhos, onde estavam todos. Casa caiu, morreram teus 10 filhos. Mas antes disso, roubaram teus camelos, mataram os teus empregados, tuas cabras, tudo foram roubados, todos foram roubados. Imagine só, você está bem, daqui a pouco vem uma tempestade dessa. O que você falaria? O que falou Jó? Deus me deu. Deus me tomou. Complete para mim. Bendito seja o nome do Senhor. Mas antes de apresentar o resto do texto, deixa eu só olhar para esse texto que a gente leu com vocês. Que a gente leu aqui juntos, aliás. O que gerou a partir desses milagres? Rapidinho que eu vou finalizar. O que gerou a partir desse milagre? O que gerou a partir do milagre foi uma reação muito interessante da multidão. A multidão olha para aquele milagre e pensa o seguinte: é com ele que a gente vai ficar. É próximo a ele que a gente vai ficar, porque se faltar alguma coisa, ele está aí. Mas a reação gerou um discurso desafiador, porque Jesus não queria que aquelas pessoas o seguissem por causa daquilo que ele fazia, mas queria que ele seguisse por causa da sua mensagem. Aí, o seu discurso revolta parte das pessoas. E algumas pessoas dizem assim: duro é o teu discurso, quem pode ouvir? Da revolta daqueles que não gostaram do discurso, vem agora o abandono de algumas pessoas dizendo assim: não quero ficar com ele, vou embora. E com o abandono de uns, vem o desafio de Jesus para outros. E vocês, o que querem fazer? Pedro responde. O que ele respondeu, irmãos? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Às vezes Deus movimenta a nossa vida, faz tanta coisa, justamente para que a gente possa voltar os nossos olhos para Ele e saber que Ele não é um Deus que vai suprir as nossas necessidades caprichosas. Deus não é aquele Deus que vai ficar suprindo os caprichos de crentes que fala: o pastor Otávio não tem unção, o bispo Rubem tem mais um pouquinho, mas pastor Arlindo também não. Eu vou procurar uma igreja de poder porque eu quero uma porta aberta. Irmãos, Deus vai abrir a porta quando Ele quiser, a hora que Ele quiser e através de quem Ele quiser. Deus quer pessoas ao lado dele, seguindo Ele por amor à sua palavra e obediência à sua voz. Não porque querem cumprir seus caprichos e querem ver as coisas acontecendo e mudando na sua vida. Deixa eu seguir. Primeiro a folha tem que soltar aqui. O que a gente aprende com esse milagre? O que Jesus tinha como objetivo com aquele milagre da multiplicação dos pães? Primeiro, irmãos, mostrar que a caminhada com Jesus é feita de constantes mudanças. Olhe para o versículo 16 do capítulo 6. Ao desembarcar, leia comigo. Só para contextualizar, o que eles tinham acabado de ver? Olhe para mim. O que eles tinham acabado de ver? O que eles tinham acabado de ver? Jesus multiplicando o quê? Comida, irmãos, para mais de 10.000 pessoas. Pegaram cestos assim, sobrando. Aí Jesus pega agora e fala assim: tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas vamos mudar. Aí ele vai e desembarca, ou ao descambar o dia,
Os seus discípulos desceram para o mar, verso 17, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, e já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Estava tudo muito bem, cesto na mão, muita comida de sobra, dava para suprir a necessidade por alguns dias, mas Jesus, entra no barco e vamos sair daqui. Sabe o que isso me ensina e nos ensina? Que nós precisamos estar sempre preparado para as mudanças de cenário na nossa vida. Diga para alguém, profeticamente do seu lado, você precisa estar pronto para as mudanças de cenário que Deus promove na sua vida e na minha vida. Constante, irmãos. Um dos objetivos de Jesus com esse milagre, com esse novo milagre, era mostrar que viver pela fé é viver em movimento. Porque a fé se desenvolve e se fortalece, não quando eu estou parado, não quando eu estou satisfeito com aquilo que Deus está fazendo na minha vida, mas ela se desenvolve quando eu me movimento. Lembra de Bartimeu? Bartimeu soube que Jesus estava passando, mas ele precisou fazer o quê? Ele precisou ir ao encontro e clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos mudaram de um cenário onde Jesus acabara de fazer um milagre extraordinário em Betsaida e partem para um cenário onde se deparam com uma tempestade e uma pregação dura em Cafarnaum. Ou seja, eles estavam ali diante de Deus com cestos nas mãos, felizes, satisfeitos. Que maravilha, que grande milagre. Mas agora, no meio de uma tempestade, eles se veem desesperançosos. Irmãos, a fé, ou nossa fé, nunca se desenvolve, ou nunca será desenvolvida se não aceitarmos as mudanças que a jornada com Deus faz no cenário da nossa vida. Nossa fé nunca será desenvolvida se quisermos permanecer sempre no mesmo cenário. Se a gente quiser sempre, Senhor, é a oração de Jabes, que não me venha tribulação, que o Senhor alargue a minha fronteira e que os meus inimigos morram de fome. Isso é um cenário maravilhoso, né? É o céu na terra. Os inimigos mortos, comida na mesa, e pé e água de coco. Quem é que não quer? Mas, irmãos, a fé nunca se desenvolve quando a gente não quer e não aceita mudanças na nossa vida. Aí a gente acha que tudo é do diabo. Isso é coisa do diabo, isso é coisa do diabo. Não, irmãos, às vezes algumas mudanças é Deus quem promove para fortalecer a nossa fé. Segundo, mostrar a total incapacidade do homem de enfrentar uma adversidade sem Jesus. Olha o que diz o verso 18 e 19 do mesmo texto. Ele diz: e o mar começava a empolar-se, agitando por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 estádios ou 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de... E disseram: não dá. Isso nos mostra, irmãos, a nossa total incapacidade de enfrentar lutas sem a graça e o poder de Deus. Nós dependemos da graça de Deus, nós dependemos do poder de Deus, nós dependemos das mudanças. Ele vai sempre estar presente na nossa vida. Ele vai sempre estar do nosso lado. O objetivo de Jesus era ver qual seria a reação dos discípulos diante de uma nova adversidade. Na primeira adversidade, Jesus estava com eles. Jesus mostrou como fazer, multiplicou pães e peixes. Na segunda adversidade, Jesus não estava com eles, mas Jesus estava indo até eles. Olhe para mim. Tem dias que Ele quer que você saiba que Ele está contigo. Você perceba que tudo o que está acontecendo é Ele quem está fazendo. Mas tem dias que Ele quer que você creia que Ele vai fazer. Amém, irmãos? Está ligado no mistério? Como dizem os meus amigos assembleianos. É fácil a gente ter o pão na mão e dizer: obrigado, Senhor, pelo pão que está na minha mão. Mas o que Ele quer é que a gente confie nele com o pão na padaria, lá na mão do padeiro, entrando para o forno, sem dinheiro no bolso para comprar.
Jesus estava com eles na primeira, eles estavam tranquilos. Na segunda, ele estava longe. Mas diga comigo, ele estava vindo. Aí eles olham, é um fantasma. Não é? Diga comigo, é Jesus. Ele vem sempre. Quantas vezes na minha vida eu dizia assim, só amanhã, hoje vinha. Eu pensava, não vai dar, e dava. Eu pensava, vai dar ruim, e dava bom. Vai demorar. Chegava ontem, porque Deus é fiel. Mas somos incapazes de enfrentar qualquer luta sem Ele. Terceiro aprendizado desse texto. Mostrar que crer é ter a certeza de que mesmo que Ele tarde, mesmo que Ele permita que a gente chore, Ele vai chegar na hora certa. Verso 20 e 21, por favor. Ele diz, mas Jesus lhes disse, bem forte. Meu Deus, desse jeito sabendo que esse sou eu aí, veio com esse som, eu vou morrer aqui mesmo, naufragar aqui. Vamos bem forte, irmão, com voz pentecostal. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Louvado seja Deus. O objetivo de Jesus, irmãos, foi mostrar que a vida cristã é feita de eventos inesperados, mudanças de cenários que parecem estar fora do controle do nosso, Cláudio, mas não de Deus. Pode parecer que está fora do controle do Alexandre, da Denise, de qualquer um dos irmãos do Pedrinho, mas do controle de Deus nunca vai deixar de estar. O discipulado de Cristo não é construído sobre o pensamento de que se deu certo é porque é de Deus. Mesmo porque, irmãos, crer não é esperar que tudo vai dar certo, mas continuar confiando até que dê. Até que dê. Não deu certo hoje, mas vou desistir? Não posso. A porta não foi aberta, eu vou continuar batendo até que ela seja aberta. O abençoado não reconheceu o evangelho de Cristo. Isso vai para o inferno mesmo, vou deixar isso para lá. Não, continue pregando o evangelho. Até que ele se arrependa, até que o Espírito Santo fale ao coração dele. Eu vou desistir? E concluo, irmãos. Crer, confiar em Deus. Bote o texto ali para a gente, por favor, Pedro. Conviver, o tema, desculpa. Podia ter lido ali, né? Conviver e permanecer na fé, nas constantes mudanças da caminhada com Deus, é estar sempre preparado para esses cenários novos. E saber que Deus nunca vai te deixar desamparado. Nunca. Você pode dizer isso para você? Deus nunca vai me deixar desamparado nas mudanças na minha vida. É também saber e calcular com exatidão a diferença entre você e a adversidade. Calcule essa diferença e coloque sempre Deus em Cristo no centro e crer que Ele está chegando. Daqui a pouquinho as coisas mudam. Aí as coisas se acalmam, entram nos eixos, você tem aquele momento de refrigério. Aí você, irmãos, uma semana tá bom. Aí uma semana de repouso, de relaxamento da alma, aí daqui a pouco começam as mudanças acontecendo de novo. Aí daqui a pouco vem uma outra missão. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor possa te ensinar a conviver com as mudanças que pela fé acontecem na nossa caminhada. E a gente permanecer firmes até a volta dele. Em nome de Cristo. Nosso Deus e Pai, que esta pequena reflexão, tão simples, possa ter abençoado a vida desses meus irmãos, como abençoou a minha vida, como abençoou demasiadamente a minha vida. Me fez viajar lá para o passado e ver quanto eu aprendi com as mudanças que o Senhor promoveu na minha vida. Foram difíceis,
me levaram às lágrimas muitas vezes, me levaram à preocupação inúmeras vezes, mas a certeza que eu tenho e terei até a volta do Senhor é que nunca o Senhor me deixará sozinho nessa jornada. Nunca o Senhor vai deixar de suprir as minhas necessidades espirituais, porque o Senhor, em sua riqueza e glória, há de suprir todas as nossas necessidades por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.